Capítulo 9. A volta das formigas. Dona Adelaide era 4 anos mais velha que o irmão, e a tranquilidade daqueles sossegados olhos verdes mostrava que ela era completamente diferente dele. Ela nunca tinha sonhado com príncipes e festas, e não tinha casado porque nunca tinha sentido necessidade de um marido. Para ela, a vida era coisa simples: ter casa, jantar e almoço, roupa para vestir. Ela não tentava entender porque o irmão era tão inquieto e agitado e nem reparava que, de vez em quando, ele ficava parado olhando o horizonte. Anastácio até observava quando ele interrompia o trabalho na roça e olhava para o chão. Dava um muxoxo, soltava uma reclamação, dizia alguma coisa incompreensível. Anastácio reparava, mas não dizia nada. Felizardo continuava falando. Ricardo e Olga já tinham ido do sítio fazia mais de 6 meses. Os instrumentos de meteorologia não tinham servido para nada e estavam esquecidos. Quaresma continuava tocando o trabalho na terra e de vez em quando pensava em como acabar com a campanha que o jornal tinha movido contra ele, mas não conseguia pensar nisso por muito tempo, porque continuava angustiado com a miséria daquela gente humilde, que tinha perdido qualquer sentimento de solidariedade. O velho costume do mutirão já tinha desaparecido. Nem a prosperidade dos portugueses ali de perto, que produziam, vendiam e lucravam, servia de exemplo. Os abacateiros que o major tinha livrado das ervas de passarinho deram frutos, e ele foi para o Rio de Janeiro achar um comprador, e depois de muito andar pelo mercado, acabou vendendo o cento pelo preço que as bancas cobravam por uma dúzia. De qualquer forma, a terra estava dando o primeiro lucro. Contratou outro empregado, Mané Candeeiro, para cuidar do pomar. Ele cantava versos que tinham nomes dos passarinhos da região. Quaresma escreveu e mandou para o velho poeta de São Januário. O milho já estava meio palmo acima da terra quando as saúvas atacaram de novo. Não sobrou nada. O major saiu atrás dos formigueiros e queimou formicida. Elas desapareceram até atacarem todas as laranjeiras numa linda noite estrelada. No dia seguinte, saiu com Mané Candeeiro e vasculhou todo o sítio em busca de entradas, buracos, túneis, panelas, olhos de formigueiros e bombardearam todas as pistas das formigas com poderosos venenos, e não afrouxou mais a vigilância sobre elas. Logo pôde colher abóbora, aipim, batata doce. Vendeu e fez as contas. Descontado o que pagou pelo frete, tinha lucrado um pouco mais do que com os abacates. Adelaide levantou os olhos da costura. O melhor é deixares isso. Tens gasto muito dinheiro, só com as formigas. Ora, Adelaide, não quero fazer fortuna. Faço para dar o exemplo. Policarpa não aceitava adubo porque as terras mais ricas do mundo, de certo, iam produzir sem artifícios, mas estava já disposto a comprar máquinas agrícolas. Examinava num catálogo um arado americano que fazia o trabalho de 20 homens. Chegou o Dr. Campos, com seu jeito jovial e educado, falando das eleições que estavam próximas. Disse que a oposição só ia ganhar na seção que ficava perto da casa do major. Mas se ele fizesse o favor de escrever uma carta para o juiz dizendo que a sessão não funcionou, a vitória da situação já estava garantida. Quaresma respondeu: absolutamente não. Campos ficou aborrecido. Conversou um pouco mais e se despediu com um jeito amável. 2 dias depois, um homem fardado entregou uma carta da prefeitura, lembrando de uma lei municipal que manda os proprietários capinarem suas calçadas. O sossego estava na beira de 2 estradas. Seriam, portanto, 1.200 metros para capinar. Dias depois, chega outra intimação assinada pelo tenente Antonino, exigindo o pagamento do imposto que o major devia por ter vendido produtos fora do município. Ele não tinha apoiado nenhum dos 2 grupos políticos e estava sendo castigado por ambos. Foi então que Quaresma entendeu por que Felizardo, mesmo tendo tanta disposição com a enxada, não tinha ânimo para plantar para si mesmo e bebia todo o dinheiro que chegava nas mãos dele. Entendeu por que tinha tantas terras entregues às formigas e às ervas daninhas. Percebeu que toda aquela rede de leis, posturas, regulamentos era usada para perseguir inimigos e para oprimir o povo. Percebeu então que não ia adiantar nada nem aprender a tocar violão,
nem mudar a língua do país, nem cultivar um sítio pequeno para dar o exemplo. Agora, ele já sabia que o país precisava. Precisava de um governo forte para expulsar os políticos desonestos e promover reformas profundas com leis sábias e favoráveis ao agricultor. Felizardo trouxe o jornal e avisou que no dia seguinte ia se esconder no mato. Explicou. Dizem que tem revolução e vão recrutar. Quaresma abriu o jornal. Navios da esquadra estavam rebelados e queriam a deposição do presidente. Policarpo pegou o chapéu e foi ao correio. Passou esse telegrama. Marechal Floriano, Rio. Peço energia. Sigo já. Quaresma. Capítulo 10. O Trovador. Albernaz e Caldas caminhavam, fardados e de espada, entre as árvores da Quinta Imperial. Era de manhã e o dia estava fresco e límpido. Então um sujeito se mete num navio, aponta o canhão para a terra e quer depor o presidente? Não pode, o governo precisa se fazer respeitar, disse o general. Um soldado dormia numa moita entre as velhas árvores. Acordou assustado com os gritos de Albernaz. Tinha estado de sentinela toda a noite e ia para casa, mas estava muito cansado. Os oficiais perguntaram quais eram os navios dos revoltosos, e o soldado só sabia do Aquidabã. Disseram para ele ir para casa para não ser assaltado e seguiram até a estação de São Cristóvão, que estava cheia de soldados. Todos batiam continência para eles, que atravessavam a plataforma e encontraram o Major Inocêncio Bustamante, que também ia se apresentar ao governo. O trem chegou trazendo militares alegres e civis amedrontados, que só falavam cochichando. Qualquer frase menos favorável ao governo podia custar o emprego, a liberdade, a vida. Em nome do Marechal Floriano, qualquer oficial, e na verdade qualquer pessoa, podia mandar alguém para a cadeia. E não faltava quem quisesse bajular os poderosos. Os 3 oficiais tomaram um trem. Caldas ia para o arsenal da Marinha. Albernaz e Bustamante para o quartel-general do Exército. Foi lá que encontraram o Tenente Fontes, noivo de Lalá, filha do general. Fontes era positivista, e por isso não admitia qualquer alteração da ordem. Disse que se fosse por ele, ninguém teria piedade com os revoltosos. Já Albernaz não tinha raiva. Vinha se apresentar porque precisava de uma comissão para pagar o casamento de Lalá. O Major Bustamante era fiel ao Marechal e estava disposto a comandar, desde que ganhasse o posto e o soldo de coronel, um batalhão de voluntários chamado Cruzeiro do Sul. Caldas tinha a esperança de finalmente ganhar uma esquadra para comandar. Genelício também estava se apresentando e só esperava ser nomeado subdiretor. Era o único jeito de botar ordem na seção onde ele trabalhava. Na verdade, todos ali tinham a secreta esperança de ocupar a vaga de algum suspeito mandado para a cadeia. O governo precisava conquistar simpatia e não podia deixar de nomear, promover e inventar novos cargos e gratificações. Até o doutor Armando Borges precisava de um emprego público além do hospital particular onde trabalhava. Por isso, vinha tentando fazer seu nome. De vez em quando publicava um artigo cheio de frases em inglês, francês e alemão. Seu último truque intelectual era um grande artigo com o título de Ferimentos por Armas de Fogo, que ele vinha traduzindo para o clássico. Um doutor não podia escrever como os meninos que escrevem contos e romances. Escrevia como aqueles e depois invertia as orações, picava o período com vírgulas e substituía incomodar por molestar. Ao redor por derredor. Isto por isto. Tão grande por quamanho. Enchia de ao invés impós. Adorava usar a expressão as rebatinhas. Queria um cargo de professor, mas tinha medo de fazer concurso. Esperava que a admiração por aquele estilo valesse uma indicação para o cargo. Olga já tinha visto que ele dormia em cima dos livros e fingia ler. Não chegou nem a ter desprezo por ele. Apenas se desinteressou. Coleone disse à filha: Está no jornal que o teu padrinho telegrafou para o marechal avisando que vem aí. Está maluco? É dever de todo patriota lutar pela república, diz o doutor, entrando na sala. E você tem o monopólio do patriotismo? Perguntou Olga.
Ninguém pode reagir aos fuzilamentos e outras violências do governo aqui e no sul. Você, no fundo, é uma revoltosa, respondeu o doutor, saindo. Agora, para Ricardo Coração dos Outros, só faltava ser convidado para uma festa em Botafogo. Ele tinha publicado um livro de canções e preparava outro. Já tinha esquecido seu rival. Vivia dedicado ao trabalho. Só saía do quarto para comer, perto da estação, e não lia os jornais. Revisava a letra de uma canção que tinha composto ainda no sossego, quando ouviu um tiro, depois outro. Capítulo 11. Patriotas. Quaresma não viajou tão rápido quanto tinha anunciado. Teve de botar os negócios do sítio em ordem, arranjar companhia para Adelaide, que não entendia por que ele, com a idade que tinha, queria correr os riscos da guerra. O major respondeu que era preciso pôr toda a energia, toda a inteligência a serviço do governo. Anastácio não disse nada, só olhou para ele com um olhar cheio de espanto e piedade. Policarpo aproveitou a demora para escrever um memorial para entregar a Floriano. Chegou no palácio presidencial e ficou no canto esperando o presidente chamar. Era pouco depois do meio-dia e Floriano tinha um palito na boca. Ouvia com um olhar baixo uma comissão de senhoras. Quando elas saíram, chegou um grupo de cadetes que começaram a falar no ouvido e bater nas costas do presidente com intimidade. O major teve tempo para examinar bem um homem que ia governar o país durante quase um ano, com todos os poderes nas mãos. Sua cara era mole, grosseira e vulgar. Tinha um bigode caído, um olhar mortiço, com uma expressão de tristeza e preguiça. Quaresma, no entanto, tinha grande consideração pelo marechal e não quis julgar que aquela cara doentia e inexpressiva representasse a falta de coragem, de iniciativa e de caráter que muitos viam nele. Policarpo achava que ele era enérgico, decidido, cauteloso e conhecedor das necessidades do país. Floriano tinha a capacidade de guardar fisionomias, nomes, empregos, cargos dos subalternos. Quando chamou o major, perguntou: "Então, Quaresma, sei que deixou o arsenal. Onde tem andado?" Quaresma ofereceu seus serviços e estendeu o documento que tinha na mão. "Deixa aí", disse o marechal e chamou o recém-nomeado tenente-coronel Bustamante, perguntando como estava seu batalhão. Bustamante disse que precisava de um quartel. O marechal rasgou um pedaço de uma página do documento de Quaresma e escreveu um bilhete para o ministro da guerra. "Ora, Quaresma, rasguei o teu escrito, não faz mal. Era a parte de cima, não tinha nada escrito. Bustamante aproveita Quaresma em seu batalhão." Saíram juntos, Quaresma aceitou o convite. "Precisamos de uniformes, sapatos para os soldados e não convém sangrar o tesouro, não é mesmo, Major Quaresma?" "Certamente", respondeu o entusiasmado Policarpo. O novo tenente-coronel explicou que cada oficial ia contribuir com o dinheiro de acordo com a patente. Como Quaresma era major, tinha de pagar 400.000 réis. Era um bocado de dinheiro, mas o posto que ele tinha era importante. Quaresma explicou que, na verdade, não era major. O nome dele tinha sido colocado numa lista de guardas nacionais com esse posto por um amigo que trabalhava no Ministério do Interior. Como Policarpo não ligava para títulos e patentes, nunca chegou a pagar a taxa devida e por isso nunca recebeu o atestado. No entanto, todos os conhecidos que ligavam para os títulos e patentes começaram a chamar ele de major. No começo, ele protestou, mas não adiantou nada. Como sua apresentação no quartel era só às 6 da tarde, Quaresma foi visitar o compadre. No bonde, encontrou o general Albernaz. "O marechal me encarregou da munição. Ele sabe que munição que sai das minhas mãos é munição. Eu examino cada caixote para que não aconteça como no Paraguai. Para lá se mandou muita cal como se fosse pólvora." Policarpo perguntou por Ismênia. O general, triste e envergonhado, contou que ela ia do mesmo jeito. A moça passava o dia quieta, olhando para o nada. De repente, se enfeitava, corria até a mãe e dizia: "O meu noivo não deve demorar. É hoje meu casamento." Ou então recortava papeizinhos e escrevia convites para o casamento. Os médicos não acertavam. Quando havia bailes em casa, levavam Ismênia para a casa da irmã casada. O bonde chegou no Largo de São Francisco e eles se despediram. Olga viu o padrinho entrar em sua casa
e não sentiu a mesma alegria de sempre. Era o mesmo homem baixo, pálido, com aquele cavanhaque apontado e o olhar agudo, mas parecia estar sendo empurrado por uma força estranha. O major falou da entrevista com Floriano, da incorporação ao batalhão, da necessidade de restaurar a autoridade. Olga observou. Não se governa mais em nome de Deus. Por que essa veneração pela autoridade dos governantes? É preciso que ela exista por causa das necessidades da sociedade, explicou Quaresma. Se ao menos essa autoridade trouxesse felicidade para todos, respondeu Olga. Há de trazer, afirmou o major. É preciso que ela seja reforçada. Quando saiu, Quaresma andou pelo centro da cidade, onde a vida continuava a mesma. Rapazes conversando e moças passeando. Se uma bala os unia, as moças davam gritinhos de gata e corriam para dentro das lojas. No quartel provisório, entregou sua cota ao coronel e recebeu uma fantasia de seringueiro. Era o uniforme do batalhão. Ouviu uma gritaria na varanda. Um homem era arrastado pelos soldados, se batia, chorava e implorava liberdade. — É o Ricardo! Exclamou Quaresma. — O senhor conhece, coronel? — Sei, é um voluntário insubmisso, um patriota rebelde, mas temos necessidade de gente. Ele vai ser cabo. Devolvam o violão do cabo Ricardo. Capítulo 12. Você, Quaresma, é um sonhador. O destacamento que Quaresma comandava tinha um canhão. Por isso ele comprou livros para estudar artilharia. Logo percebeu que para conseguir compreender o funcionamento dos canhões ia ter de entender como se comportavam as balas e começou a estudar balística. Para compreender o funcionamento das balas, começou a estudar mecânica. A mecânica só podia ser entendida por quem tivesse conhecimentos de cálculo e de geometria. Para chegar na geometria, o major precisou recapitular as aulas de aritmética e de álgebra dos tempos de escola primária. Quando teve de extrair uma raiz quadrada de uma fração decimal, pediu explicação para o tenente Fontes, que era o artilheiro encarregado do canhão. Logo, o major teve a oportunidade de aplicar os conhecimentos que tinha acumulado. O tenente não estava no quartel quando, de madrugada, o vigia deu o alarme. Um vulto se movia na sombra, resvalando pelo mar na direção do quartel. — O canhão! Ordenou Quaresma. E foi consultar os livros. Quando o vulto avançava, os soldados carregavam e disparavam. O major voltou correndo. — Mediram bem a distância? A alça de mira? O ângulo? No dia seguinte, Fontes ria. — O major pensa que está fazendo exame na escola? É só mandar bala. Quando todas as tardes tinha bombardeio, do navio para os quartéis e dos quartéis para os navios, e não se quebrava nenhum vidro. De vez em quando acertavam e saía no jornal. O Fonte acadêmico fez um maravilhoso disparo. O Guanabara foi atingido. No dia seguinte, o jornal corrigia. O tiro certeiro saiu da fortaleza de Santa Cruz. A essa altura, a revolta já era o divertimento das cidades. Às vezes, um cidadão comum entrava no quartel e pedia delicadamente para dar um tiro. O oficial mandava carregar, dava as instruções e o homem disparava o canhão. Às vezes, o alferes Polidoro, que trabalhava numa fábrica de móveis e só vinha à noite para o quartel, chegava mais cedo e Quaresma saía a caminhar pela cidade. A noite era alegre, pois o governo pagava salário dobrado para os soldados, além das gratificações. Os teatros e os restaurantes estavam sempre cheios. Quaresma foi pagar a visita que devia a Albernaz. Lá estavam também o tenente Fontes, Caldas e o tenente-coronel Bustamante, que perguntou a Quaresma pelas deserções. Até hoje, 9. Falta patriotismo para essa gente. Bustamante coçou a cabeça. Fazem muito bem, disse o almirante contrariado. O processo de revisão de sua reforma não andava, e o governo não tinha dado nenhum comando para ele. Às 10 horas, o major voltou para o quartel e deitou. Ricardo veio dizer que o marechal tinha chegado. Visitar os quartéis de noite era um costume dele, e esse costume rendia elogios dos jornais e da opinião pública. Floriano vestia um chapéu de feltro mole, abas largas e um velho casaco desbotado. Parecia um bandido ou um chefe de família que ia para a farra. Policarpo deu as notícias do ataque recente ao quartel e o presidente sacudia a cabeça e resmungava. Depois, Quaresma foi com ele até o bonde.
No caminho, criou coragem para perguntar pelo seu memorial. Floriano respondeu lentamente. Eu li. Quaresma ficou entusiasmado. Então, como sem o ver, basta mudar a legislação. E quanto mais falava, mais se entusiasmava. Até que o marechal interrompeu. Você pensa que eu vou botar uma enxada na mão de cada um desses vadios? Aí não vai ter exército que chegue para controlar essa gente toda. Quaresma, você é um sonhador. Capítulo 13. E voltaram em seguida, silenciosos. A revolta já durava 4 meses, e a vitória do governo não era tão certa. No sul, os revoltosos estavam quase chegando em São Paulo. É verdade que ali no Rio de Janeiro eles tinham sido expulsos da Ilha do Governador, mas continuavam controlando a Baía de Guanabara. Quaresma sofria com o que diziam sobre a violência das tropas do governo na ocupação da ilha. Mortes, saques, incêndios. Quando foi receber o salário, Quaresma encontrou o general Albernaz e perguntou por Ismênia. Tenho tentado de tudo. Médicos, espíritas, feiticeiros. Já pensei até numa internação no hospital, mas no estado dela não vale a pena. Ismênia estava definhando, e o general já tinha seguido todos os conselhos que tinha recebido de todo mundo. Levava para casa médium, que olhavam para ela com os olhos desvairados e gritavam: Sai, irmão! Viam feiticeiros negros africanos que acendiam um fogareiro no quarto, batiam feixes de ervas. O trabalho era longo, e no final Dona Maricota perguntava se tinham feito feitiço. O negro velho respondia: Foi, mas o santo não quer dizer quem fez. Quaresma se ofereceu para pedir para o marido da filhada examinar a moça. Albernaz esperava um milagre de qualquer um. Na casa do compadre, Olga viu o padrinho entrar e não sentiu a mesma alegria de sempre. Ela não gostava quando ele falava de tiros e batalhas como se aquilo não causasse morte e tristeza. Além disso, achava que ele, às vezes, parecia desanimado e sem esperança. Parecia duvidar que valesse a pena arriscar a vida pela prosperidade dos cidadãos e pelo enriquecimento do país. A afilhada achava que era por causa do que o presidente tinha dito para ele. Quaresma explicou a razão da visita, mas o doutor Armando não estava. Ele tinha sido nomeado médico do Hospital de Santa Bárbara, na vaga de um colega demitido, porque tinha ido visitar um amigo na prisão. Mas o hospital estava ocupado pelos revoltosos. Como não ia trabalhar, Armando ia todos os dias para os corredores do Itamaraty para ser visto pelos assessores de Floriano. Olga entendia muito bem que a causa do desespero de Ismênia era aquela obrigação de casar a qualquer custo que botam na cabeça de toda moça. Ficar solteira era uma desonra. Prometeu falar com o marido, que passou a tratar da moça doente. Ela continuou a definhar, apesar das visitas dele. Já não podia sentar na cama e quase não falava. Por isso, a Dona Maricota ficou surpresa no dia que Ismênia perguntou: Quando Lalá vai casar? Quando acabar a revolta. Ismênia ficou calada, olhando o teto, e disse: Mamãe, eu vou morrer e queria ir vestida de noiva. Não diga isso, minha filha, disse a mãe, que ainda tentou animar a filha, até que ela deitou de lado e dormiu. A mãe saiu do quarto, pressentindo que a filha estava falando a verdade. Enquanto Ismênia dormia, Dona Maricota teve que fazer uma visita, e as irmãs ficaram conversando distraídas. Ismênia acordou e viu o vestido de noiva no guarda-roupa pela porta, que não estava bem fechada. Levantou descalça e vestiu a saia. Lembrou sem ódio do noivo, dos olhos arregalados dele, mas tinha raiva da cartomante que tinha dito que ele não voltava. Abotoou a blusa e foi até o espelho. Arrumou o véu na cabeça e sentiu uma fraqueza. Quando vieram ver como ela estava, ela já tinha morrido. No enterro, Quaresma olhava as inscrições dos túmulos. Elas eram longas, tinham nomes, datas, sobrenomes, mas todos eram desconhecidos. Ali não estava nenhuma celebridade, ninguém que continuasse a viver na memória dos que ainda estão aqui. De volta ao quartel, foi recebido com alegria por Bustamante. Vamos marchar, e é o senhor que vai comandar a tropa, porque eu preciso terminar de organizar o batalhão. Depois eu vou. Para onde vamos? Perguntou o major. Não sei, o Itamaraty não disse. O tenente-coronel não dizia que a ordem vinha do quartel-general, nem mesmo do Ministério da Guerra. Era sempre do Itamaraty, onde estava o marechal.
Quaresma desistiu de pedir uma licença para ir ver a irmã e pensou que agora tinha que comprar alguns livros sobre infantaria. Capítulo 14. O fuzilamento. No sítio do Sossego, o capim, o carrapicho e as urtigas cresciam e invadiam as plantações. Anastácio um dia capinava aqui, outro ali, sem método nem continuidade. As formigas voltaram, devastando tudo, e o antigo escravo não sabia o que fazer, mas ele lutava. Cercava a horta com latas de querosene, folhas de coqueiro, tábuas de caixão. Podia ter feito uma cerca com bambu, mas aquela cabeça parecia que tinha necessidade de construir coisas irregulares, como eram os canteiros tortos que ele fazia. As máquinas agrícolas enferrujavam ainda com a etiqueta da loja. No galinheiro não se ouvia mais o cacarejo das aves, pois tinham morrido de uma estranha peste. A candidatura de um homem de confiança do governo central acabou por juntar o Dr. Campos com o tenente Antonino contra ele. Veio a eleição, e Dona Adelaide via desfilar na frente da porta os eleitores da roça vestidos para um baile ou para uma festa fantasia. Ao lado dela estava Sinhá Chica, esposa de Felizardo, sentada sobre as pernas cruzadas, olhos baixos, fixos, de brilho fraco, mergulhada nos misteriosos poderes dos feitiços. Não era uma boa companhia, mas foi quem ficou com Adelaide na casa. Era a mais famosa risadeira do município. Cortava febres, curava cobreiros, conhecia as ervas. Com uma pequena faca era capaz de afugentar espíritos malignos. Até mesmo o Dr. Campos tinha respeito por ela e nunca usou uma legislação que proibia essa medicina popular. Se fizesse isso, ia perder votos, pois era ela que atendia os miseráveis, os pobretões, deixando-os mais cultos para a clínica dele. Felizardo vinha às vezes de noite, pois passava os dias escondidos no mato com medo do recrutamento. Adelaide escrevia cartas pedindo ao irmão que voltasse. Ele respondia pedindo paciência. A última carta que ele tinha mandado, no entanto, era completamente diferente. Falava do ferimento que tinha recebido, contava do horror do combate. Primeiro os tiros, depois os baionetas, os facões, os machados, as coronhadas. Dizia: este teu irmão foi descobrir dentro de si muita ferocidade. Eu matei minha irmã, e ainda descarreguei o revólver num homem ferido que gemia no chão. Quando me acertaram, o que mais doía era minha consciência. Além disso, acho que todo o meu esforço foi inútil. Quando Quaresma saiu do hospital, a revolta tinha acabado, e o batalhão do Major foi mandado para o presídio da Ilha das Enxadas. A alma do Major ficou ainda mais atormentada. Tinha pena e vergonha dos prisioneiros. Além disso, todos os sonhos tinham desmoronado. Não tinha encontrado nenhum estadista, nenhum homem, velho ou moço, com ideal superior. Só havia interesse pessoal, fanatismo, autoritarismo. Era essa a grande desilusão do Major. Os prisioneiros eram simples marinheiros brancos, pretos, mulatos, caboclos, gente que estava ali levada pelo costume de obedecer, arrancada à força de casa, das ruas, gente que tinha se alistado para poder comer. Um soldado disse que tinha chegado um oficial do Itamaraty. Ele tinha ordens de levar alguns prisioneiros. Foi acordando um prisioneiro aqui, outro ali. Eu era um enfermeiro, gritou um deles. Pode levar, enfermeiro coisa nenhuma. Foram 12 os escolhidos ao acaso para serem fuzilados, e Policarpo ficou pensando por que ele estava ali para assistir e participar daquela crueldade que tinha o objetivo de fortalecer o governo que ele tanto queria apoiar. Capítulo 15. A afilhada. Poucos dos que estavam presos com Quaresma sabiam com certeza por que estavam encarcerados. O major desconfiava que era por causa da carta que ele tinha escrito ao presidente protestando contra o fuzilamento dos prisioneiros. Ele não conseguiu se controlar depois que viu aqueles desgraçados escolhidos de qualquer jeito, sem motivo nenhum, no meio da noite, levados para serem mortos sabe lá onde. Aquilo mexeu com todos os sentimentos dele, com os princípios dele. Foi um desafio para a coragem que ele sempre tinha, para a solidariedade que ele sempre sentia. Escreveu uma carta indignada, apaixonada, dizendo francamente qual era a sua opinião sobre tudo aquilo. Agora sabia que podia esperar qualquer coisa, já que a conduta do governo não era regular. Ele podia ainda ser solto,
mas também podia ser morto naquela noite mesmo. Então pensou no que tinha feito da vida. Nada. Tudo o que fez foi na ilusão de estudar para poder contribuir para a prosperidade e a felicidade da pátria. Desde os 18 anos tinha feito isso. Nunca tinha brincado, nem farreado e nem amado. Lembrou dos estudos do Tupi-Guarani. O que tinha conseguido? Só deboche. Lembrou do sítio. As terras não eram mais férteis do mundo. Lembrou do patriotismo. Só teve decepções. Quem disse que a nossa gente é gentil e cordial? Ele tinha visto essa gente combater como fera, matar prisioneiros indefesos. Ricardo soube da prisão de Quaresma e tentou achar um jeito de soltar o major. Sabia que o Itamaraty estava indignado com ele, mas resolveu correr o risco. Foi atrás de Genelício, que fez de conta que nem sabia quem ele era. O senhor sabe que o major Quaresma está preso? Eu queria que o senhor se interessasse. Aquele maluco? Não me meto nessas coisas. O governo sempre tem razão. Procurou o general Albernaz, que respondeu: Meu filho, eu não posso. Você sabe, sou governista, e vai parecer que deixei de ser se eu fosse pedir por um preso. Foi para o batalhão e bateu na porta de Bustamante, que tinha recebido ordem para ir para o Paraná e estava de mau humor. Como é que eu ia administrar direito o batalhão no meio da agitação das marchas, dos acampamentos? Ricardo entrou e expôs a questão. A resposta do tenente-coronel custou a vir. Então, olhando Ricardo de cima a baixo, disse: Vá embora, senão mando te prender. A última esperança de Ricardo era Olga. Ela estava sozinha em casa, pois o doutor Armando era cada vez mais assíduo no hospital para ser visto e subir mais ainda. Olga ficou comovida. Lembrou do eterno sonho e da ternura do padrinho, da determinação que botava nas coisas que fazia. Mas ficou desesperada. Não conhecia ninguém, só a piedade que sentia não ia ajudar. Talvez seu marido, disse Ricardo. Ela pensou no caráter do esposo e só viu egoísmo e ambição. Que nada, esse não tem jeito. Ficaram os dois em silêncio, até que o olhar de Ricardo ficou alegre. E se a senhora fosse lá? Ela levantou a cabeça e os olhos se arregalaram. Quase não pensou e disse: Eu vou. Foi se vestir e o marido entrou quando ela botoava as luvas. Você vai sair? E o que faz esse senhor aqui? Vai comigo ao Itamaraty para salvar o meu padrinho da morte. Armando falou docemente. Você faz muito mal. Por quê? Você vai me comprometer. O meu emprego. Olga riu. É isso. Você só sabe dizer eu. Eu não sou nada. Não tenho o direito de ter amizade por ninguém. Sou um móvel. Um enfeite. Pegou a sombrinha e saiu. No palácio, pediu para ser recebida pelo marechal. A muito custo conseguiu falar com o ajudante de ordens. Quem? Quaresma? Disse ele. Um traidor. Um bandido. O marechal nem vai querer atender a senhora. Ela foi embora com vergonha de ter feito um pedido que diminuía a grandeza moral do padrinho. Era melhor que ele morresse como um qualquer, mas que não perdesse o orgulho nem a dignidade. Saiu e andou. Olhou para o céu, as árvores, e lembrou que por essas terras já tinham andado tribos selvagens 4 séculos atrás. Viu os bondes passarem, ouviu o apito de uma locomotiva. Muitas mudanças já tinham acontecido ali. Vamos esperar mais um pouco, pensou ela, e caminhou com serenidade para encontrar Ricardo no coração dos outros.